Lamentações, capítulo 5, versículo de número 21. Lamentações 5, 21 diz assim: Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos, renova os nossos dias como os de antigamente. Amém? Ou converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como deles. Eu estava meditando nesta palavra e o Senhor falava ao meu coração sobre o caminho da renovação. O caminho da renovação, o caminho da restauração. Quando o escritor aqui, o profeta Jeremias, tido como profeta chorão, o profeta das lamentações, ele está lamentando, isso aqui é um livro de lamentações, é alguém que está lamentando, está escrevendo de forma lamentosa tudo aquilo que ele tem vivido. Então, ele termina as suas lamentações, o penúltimo capítulo, dizendo: Senhor, converte-nos a ti. Senhor, e se o Senhor nos converter a ti, nós seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. E aí eu comecei a pensar, lá no livro de Lamentações, no capítulo 1 e o versículo de número 8, vai nos dizer o seguinte: Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. Todos os que a honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez, ela mesma geme e se desvia deles. Então, o pecado, ele gera sofrimento. Primeira coisa que nós observamos aqui nesse texto, no caminho da renovação, é que o pecado, ele gera sofrimento. E aí, para a gente entender tudo isso, a gente lembra de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que a Bíblia deixa registrado todos os seus atos errôneos. Lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, vai nos mostrar um pouquinho da história de Davi. Vai dizer lá que no tempo ou no ano em que os reis saíam à guerra, Davi ficou em Jerusalém, Davi ficou no seu palácio. E Davi então envia os seus soldados a guerrear contra Amon. No período da tarde, ele vai ao terraço, e a Bíblia vai dizer que ele está passeando pelo terraço. E ao passear pelo terraço, ele olha e ele vê uma mulher. E essa mulher, ela está se lavando. Uma mulher bonita, uma mulher muito atraente. A Bíblia diz que ela era formosa. Então era uma mulher que atraiu o olhar de Davi. E o Davi então cobiça aquela mulher. Ele manda perguntar quem era e diz: olha, ela é mulher de Urias. Urias está na guerra, está na batalha. Mas ele a deseja. E quando ele a deseja, ele manda buscá-la, manda chamá-la. E ela vem até ele e o Davi então comete o pecado do adultério. Esse pecado gerou muito sofrimento ao Davi, muito sofrimento. Primeiro que a mulher, ela procura Davi e diz assim: Davi, eu estou grávida. Consequência de pecado. Davi, eu estou grávida. Davi então diz: olha, vou resolver o problema, você é casado, o seu marido está na guerra, então nós vamos resolver o problema, nós vamos trazer o seu marido de volta. E ele manda chamar Urias volta a pedido de Davi. O Davi diz: olha, eu tenho aqui um prêmio para você. Você é um bom soldado, então eu tenho um prêmio para você. Eu te trouxe para que você possa passar uma noite com a sua esposa, passar um dia na sua casa, uma noite na sua casa, e que você possa desfrutar. E Urias, ele olha e diz: como que eu posso ter um momento desse
sendo que os soldados estão na guerra, tem gente lá que está morrendo, tem gente que está guerreando, e aqui a Bíblia vai dizer que ele ficou à porta da sua casa, mas ele não entrou para a sua casa, adentrou-se a sua mulher. Essa notícia chega a Davi, no dia seguinte o Davi dá um pouquinho de cachaça para ele fica bêbado, e ele falou: agora resolveu o problema. Mas Urias também não entrou para dentro da sua casa, não deitou-se com a sua mulher. E o Davi resolveu o problema. Solução já. Parece brasileiro, jeitinho para cada coisa. Ele escreve uma carta, entrega para Urias e diz para Urias: Urias, manda para Joabe, entrega essa carta para Joabe. Urias levou. E esta carta era a sentença de morte de Urias. Urias era tão fiel que ele nem deu a carta que ele estava levando, e ele estava levando a sua sentença de morte. Ele entrega a carta para Joabe, e o Joabe cumpre o que o rei havia determinado. E aí Urias morreu. Ele foi à guerra. Quando a guerra estava no auge, ele recua os soldados e deixa Urias sozinho, e Urias morre na batalha, a pedido de Davi. Davi agora olha e diz: está tudo certo, a mulher agora é viúva, eu vou casar com ela e está tudo resolvido. Mas com Deus não trabalha dessa forma, Deus não trabalha assim. O que aconteceu? O bebê nasceu, e quando o bebê nasceu, Deus levou. Ele chorou, ele lamentou, ele orou, ele buscou o Senhor, ele clamou, mas não teve jeito. O bebê morreu. Foi o sofrimento dele. Ele foi repreendido pelo profeta Natan. O profeta havia dito que a espada não sairia da casa de Davi. E tudo aquilo que ele havia feito às escondidas saiu às claras. E aí a gente entende que todo pecado tem consequência. Tudo aquilo que a gente faz, a gente colhe a consequência dos nossos atos. A Bíblia diz lá em Gálatas que aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Se a gente semear na carne, a gente vai colher na carne. Se a gente semear no Espírito, a gente vai colher no Espírito. E isso é a lei. Isso é aquilo que acontece. Se eu plantar um pé de laranja, não vai nascer goiaba, vai nascer um pé de laranja, o fruto é laranja, não é goiaba, porque eu plantei um pé de laranja. Então, se eu semear no pecado, eu vou colher o fruto da minha semeadura. E era isso que aconteceu com Davi. E aí a gente começa a observar. A criança morreu. Davi tinha outros filhos. Um deles era um conhecido chamado por Aminon. O que esse Aminon fez, filho de Davi? Ele estuprou a sua própria irmã. E qual a consequência de tudo isso? O Absalão matou Aminon. Olha a desgraça que entrou dentro da casa por causa de um pecado que Davi havia cometido. E aí, Absalão também tomou o reinado do próprio pai. Ele ficou um tempo fora, o pai trouxe de volta e ele toma o reinado do seu próprio pai. Quanta dor veio ao coração de Davi. Então, o pecado, ele vai gerar sofrimento. E isso é natural. E isso é consequência. Então, toda vez que eu erro, isso vai gerar em mim sofrimento. E este sofrimento é o que vai me levar ao arrependimento. Porque se não gerar sofrimento, não tem arrependimento. Tem gente que já acostumou tanto com o pecado, que o pecado não gera mais nada dentro dele. Não gera mais nada, e aí é o problema. Porque se acostuma tanto que não tem mais coração para se arrepender daquilo que cometeu, daquele erro que
cometido. Então, o pecado gera sofrimento. Então, a gente começa a observar a dor no coração de Davi. A angústia, ela gera arrependimento. Lamentações, capítulo 1 e o versículo de número 20. Veja, Senhor, como estou angustiado, estou atormentada no íntimo, e no meu coração me perturbo, pois tenho sido muito rebelde. Lá fora a espada a todos consome, dentro impera a morte. Então ele está dizendo: Senhor, a angústia tomou conta, a minha alma está angustiada. A minha alma está angustiada por conta dos meus erros, por conta dos meus pecados. Os meus pecados me levaram a esta angústia. E a angústia, ela gera arrependimento. Davi, nesse momento de aflição dele, no momento de dor, no momento de angústia, ele escreve um dos mais belos salmos da Bíblia, que é o Salmo 51. O Salmo 51 diz assim, vamos ver. O Salmo 51, ele começa dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Então ele está relatando aqui, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Tenha misericórdia, eu pequei, eu estou aqui angustiado. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta angústia por causa dos meus atos, por aquilo que eu fiz. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Apaga as minhas transgressões, lava-me toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. E aí o versículo 3: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Então ele está clamando ao Senhor, dizendo: tenha misericórdia de mim. E aí ele diz ainda: lava-me, Senhor, completamente, me purifica. Esse é outro pedido de Davi nesse salmo: lava-me completamente, me purifica, Senhor. Outro pedido dele: apaga todas as minhas iniquidades. Então nós vamos observar aqui no texto do Salmo 51, não vou ler ele todo, mas ele está dizendo: Senhor, apaga as minhas iniquidades. E aí no versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Ele está dizendo: Deus, cria, Deus, renova, cria um coração puro, renova o meu espírito. O que Davi estava dizendo era: Senhor, sabe esse coração que está aqui dentro? Esse coração aqui não presta mais, é um coração que já está contaminado. Arranca ele por um novo. Arranca esse coração que está contaminado e põe um novo coração. Cria um novo coração, renova em mim o espírito reto. E aí ele faz um outro pedido, que esse pedido me impacta. Ele diz assim: não me lances fora da tua presença. Eu pequei, eu cometi muito pecado, mas não me lances fora da tua presença, Senhor. Tenha misericórdia, minha alma está angustiada por causa dos meus erros. Eu reconheço, eu errei, eu pequei, mas tenha misericórdia de mim. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu preciso dele. Sem ele eu não vou conseguir viver. Eu preciso da presença do Senhor. Eu preciso do teu Espírito Santo na minha vida. E aí ele coloca um dos versículos que muitas vezes a gente não pede mais hoje: torna a dar-me alegria da tua salvação. Bendito é o seu nome, Jesus. Senhor, os meus erros me levaram a uma tristeza.
E essa tristeza é uma tristeza profunda, que eu não tenho mais alegria, porque eu entendo que os meus erros me afastaram de Ti, e eu entendo, parece que eu estou perdendo a minha salvação. Eu preciso sentir novamente a alegria da Tua salvação. Eu preciso sentir que eu sou salvo. Eu preciso sentir que se o Senhor voltar hoje, eu vou ser arrebatado, eu vou estar com a Tua igreja nas mansões celestiais. Torna a dar alegria da Tua salvação. Era o pedido de Davi. Davi, ele está clamando por uma mudança no seu interior, na sua vida, no seu íntimo, na sua alma, no seu espírito. Ele não está pedindo uma mudança externa, ele está pedindo uma mudança interna, uma mudança no seu relacionamento com Deus, uma mudança na presença de Deus. Ele está pedindo que o Senhor mude ele, para que ele tenha um relacionamento melhor com Deus. Toda a angústia que Davi viveu, ela gerou nele arrependimento, e ele está clamando por este arrependimento. Não é à toa que ele é um homem segundo o coração de Deus, que o próprio Jesus testificou. A oração, ela gera esperança. Então percebe que o pecado gera sofrimento, a angústia gera arrependimento e a oração gera esperança. É o caminho da renovação. Lamentações 3, versículos 19 a 24. E aí depois a gente vai voltar lá no livro de Salmos 51. Lamentações, capítulo 3, versículo 19 a 24, diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e da minha alma desfalece, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Jeremias está lamentando e ele está dizendo: Senhor, eu me lembro daquilo que me traz esperança. As tuas misericórdias, elas são grandes, e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Davi sabia disso, e no seu salmo ele coloca o versículo: eu pequei, mas eu vim aqui me quebrantar diante do Senhor. Este Deus não despreza. Deus não despreza. No livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao 43, nos conta a história de um moço que era cego e que era da cidade de Jericó, que a gente chama de cego de Jericó. Este moço que era cego, ele estava à beira do caminho mendigando, pedindo esmola. De repente, ele ouve o barulho de uma multidão. E aí ele pergunta: o que está acontecendo? E aí alguém diz para ele: Jesus está passando aqui. Esta multidão está acompanhando Jesus. Jesus está no meio desta multidão. Quando ele escuta isso, o seu coração se enche de esperança. O seu coração se enche de esperança. Ele olha e diz assim: é agora, é o momento. Eu estou aqui à beira desse caminho e Jesus está passando. E se Jesus está passando, eu preciso clamar, eu preciso orar, eu preciso pedir, eu preciso fazer alguma coisa, porque a oportunidade
oportunidade que eu tenho de mudar essa situação, de mudar a minha vida. O seu coração gerou a esperança porque Jesus estava no mesmo ambiente que ele estava. E aí eu pergunto, Jesus não está aqui nesse ambiente que nós estamos? E se nós estamos aqui, por que você não pediu ainda aquilo que você precisa pedir ao Senhor? E aí alguém dizia para ele, ele olha e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém diz: para, sério, Jesus não vai te ouvir. Tem uma multidão, Jesus está ocupado com a multidão, ele não vai te ouvir. Mas o cego, ele não se preocupou com aquilo que diziam, mas ele sabia que aquele momento Jesus estava onde ele estava. Aquilo lhe gerou esperança, e a esperança, quando isso gerou no coração dele, ele começou a clamar, ele começou a orar dizendo: ninguém pode fazer nada, mas Jesus pode. Glória. Se eu perder esta oportunidade, eu não sei quando é que eu vou ver Jesus de novo, eu não sei, mas Jesus está no mesmo ambiente que eu estou, e se Jesus está no mesmo ambiente onde eu estou, eu não vou perder a oportunidade de falar para esse Jesus o que eu preciso. A minha cegueira vai impedir de que eu chegue aonde ele esteja, porque talvez ninguém me leve até ele, mas eu estou aqui, Jesus também está aqui, então eu vou clamar, eu vou orar, eu vou pedir, eu vou clamar. Mas alguém está dizendo que Jesus não vai atender, não tem problema, eu vou orar porque Jesus está no mesmo ambiente que eu estou. Glória! Ele clama, e não é que Jesus atende, não é que Jesus para e ele começa a ouvir alguém clamando e dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele parou, ele olhou e disse assim: esse sabe quem eu sou, esse sabe quem eu sou. Ele não está clamando de qualquer jeito, ele está clamando da forma correta. Ele sabe quem eu sou e ele sabe que eu tenho o poder de resolver o problema. E aí ele manda chamar o cego, e o cego vai. Ele não queria continuar cego. A oração gerou esperança. A fé, ela gera renovação. Para a gente encerrar, que a hora não nos deixa. A fé gera renovação. A gente está falando que o caminho para renovação. Então o pecado gera sofrimento, a angústia gera arrependimento, a oração gera esperança e a fé gera renovação. No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 42, Jesus diz assim para o cego: vai, a tua fé te salvou. Glória. Jesus conversa com ele: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Você quer ver? Então vai, a tua fé te salvou. Jesus disse para ele: vai, a partir de hoje você está vendo. Não, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. A fé gera renovação. O cego agora ele estava curado. O cego agora não dependia de mais ninguém para ir a lugar nenhum. Ele não era mais conduzido a um lugar para pedir esmola, não. Agora ele tinha liberdade, ele conseguia ir. Agora não dependia de alguém pegar na mão dele para que ele não caísse num buraco, de alguém estender o braço e dizer: ó, apoia aqui, vamos caminhar junto. Não tinha mais isso. Agora ele estava indo, enxergando, ele podia ir aonde ele quisesse ir. Era isso que estava acontecendo. Agora ele poderia trabalhar, não dependia mais de ninguém para lhe dar esmolas. O ex-cego recebeu uma oportunidade de recomeço. Glória a Deus. E é isso que Jesus quer fazer com cada um de nós.
A fé dele nos gera renovação. É uma oportunidade de recomeço todos os dias da nossa vida. Lá no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25 ao 34, Jesus também, a palavra do Senhor nos conta uma história de uma mulher que tinha gastado todo o seu dinheiro com a medicina. Ela tinha uma enfermidade que nenhum médico fora capaz de curar a sua enfermidade. Nenhum médico. Ela passava de médico em médico e só piorava. Ela pegava o seu dinheiro, pagava, mas não resolvia. Se fosse nos dias de hoje, talvez ela tivesse os melhores convênios. Pagavam fortunas, mas não resolvia. Não resolvia o seu problema. E aí ela escuta falar de Jesus. E Jesus está no meio de uma multidão, indo atender o pedido de alguém que estava ali dizendo que a filha estava doente em casa e que Jesus precisava ir curar. E Jesus estava indo lá na casa dele para curar, na casa de Jairo. Só que no meio do caminho, essa senhora, que a Bíblia não diz o nome, não fala de onde ela era, não fala a sua nacionalidade, não fala de que povo, de que tribo, não fala nada dela, mas fala de uma mulher que ela ouvira falar de Jesus e que Jesus curava. E aquela mulher, ela olhou e disse assim: se eu tocar, só tocar em Jesus, eu já vou ser curado. Eu não preciso mais nada, eu só preciso tocar nele. E ela foi por detrás da multidão, venceu a multidão para poder tocar em Jesus. Ela tinha fé, somente tocando seria curada. Somente tocando. E assim aconteceu. Ela tocou e ela foi curada. A fé em Jesus trouxe a esta mulher uma nova oportunidade de recomeçar a sua história. Uma mulher que não podia viver no meio da sociedade por conta da sua doença. Uma mulher que talvez fosse rejeitada pelo seu marido, não sei, não conta a história dela, mas a doença dela levava ela a ser rejeitada pelo marido, a não viver em sociedade, ela não podia estar no meio das pessoas, ela não podia tocar em ninguém. Porque se ela tocasse em alguém sabendo da doença dela, ela tornava aquela pessoa impura. Mas ela foi tocar naquele que é puro. Ela foi tocar naquele que pega o que é impuro e transforma em puro. Ela foi tocar em alguém que tem poder de resolver o problema. Ela foi tocar aonde a medicina não curava, mas alguém podia resolver o problema dela. Ela foi tocar no médico dos médicos. E ela toca em Jesus. E aí Jesus para. Alguém me tocou. Senhor, a multidão te aperta, é muita gente. Não é um toque comum. É um toque de alguém que precisa recomeçar. É um toque de alguém que está cansado de viver na mesmice. É um toque de alguém que está cansado de viver numa situação desprezada, numa situação vil. É um toque de alguém que precisa mudar de situação. E este alguém me tocou, e de mim saiu virtude, e eu quero saber quem é essa pessoa. E a mulher se apresenta. E aí Jesus diz para ela: mulher, vai em paz. Você também foi salva. Você está curada, você está salva. É oportunidade de recomeço. A fé em Jesus gera em nós a oportunidade de recomeçar. Se alguém pecar, ele perdoa. Se tiver alguém enfermo, ele cura. Se tiver alguém angustiado, ele tira toda angústia. Ele é aquele que nos dá oportunidade de recomeçar. Eu preciso ter fé
porque ela, a fé, ela vai gerar em nós renovação. Glória. Amém? Esta é a palavra de Deus aos nossos corações nesta hora.